CEO riu alto até perder o fôlego com o desafio surpreendente da faxineira negra. Era um dia qualquer na Tecnovision, mas para Joana Santos, de 30 anos, faxineira e ex-campeã nacional de xadrez, aquele dia carregava um peso diferente. Enquanto os funcionários riam e trocavam ideias nas mesas de trabalho, ela se movia discretamente, vacilando entre as mesas. Seu olhar atento não se detinha apenas na sujeira. Na verdade, havia um fogo ali, uma chama quase apagada que ela se esforçava para manter acesa. Em meio aos sussurros e olhares ignorantes, o arrogante CEO, Ricardo Silva, se preparava para uma reunião importante. Ele não percebeu que naquela sala havia alguém que poderia desafiá-lo. Quando Joana escutou a porta se abrir e os homens de terno se acomodarem, algo dentro dela se agitou. Enquanto a atmosfera se tornava tensa, um pensamento ardente cruzou sua mente. E se ela interrompesse tudo? Sem pensar nas consequências, a coragem tomou conta dela, com um leve tremor nas mãos. O silêncio se instalou como um peso esmagador. Ricardo, adornado por seu ar de superioridade, soltou uma risada cínica. O que você, uma faxineira, poderia me oferecer? Um torneio de xadrez, disse, e a sala pareceu congelar. O desprezo na expressão de Ricardo se transformou em uma incredulidade contida. Os outros assistentes, agora intrigados, seguraram a respiração. Ninguém imaginava que aquela mulher poderia ter um passado tão forte quanto o deles. A luz fluorescente da sala refletiu na superfície do tabuleiro que Joana rapidamente montou sobre uma mesa lateral. O contraste entre a dignidade e a humildade delas estava prestes a provocar uma explosão social que ninguém queria perder. Joana, enquanto organizava as peças, pensava em cada derrota que havia enfrentado, em cada vez que foi subestimada. Aquela partida não era apenas xadrez, era um grito de liberdade. Ricardo olhou para Joana com desprezo, mas havia uma tensão visível no ar, algo que o fez hesitar. As risadas, E quando as peças começaram a se mover, o ambiente mudava, revelando a vulnerabilidade escondida sob a arrogância do CEO. Joana se concentrou. As mãos de Ricardo tremiam ligeiramente enquanto ele movia suas peças, e cada movimento dela trazia inseguranças à tona que ele nunca quis reconhecer. O ruído da sala se tornava um murmúrio de expectativa, e todos se perguntavam: aquele jogo poderia ser um divisor de águas? O que aconteceria quando o cheque-mate se aproximasse? Joana sentia o peso da história em suas costas. Agora, o desafio se tornara mais do que uma simples partida de xadrez. As paredes começavam a fechar. A tensão no ar se tornava quase palpável. Ao longo da disputa, não era apenas um jogo que estava acontecendo, mas uma batalha silenciosa contra um sistema que sempre a queria invisível. No ar, pairava uma pergunta angustiante. Ricardo mudaria sua perspectiva? O que ele faria diante da verdade, quando tudo estava prestes a mudar? Ei, antes de continuarmos com essa, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Joana respirava fundo enquanto observava cada movimento de Ricardo. As peças se moviam lentamente, mas a tensão na sala era palpável. Era mais do que uma simples partida de xadrez. Era uma luta pela dignidade que ela sempre quis. O olhar dela era firme, determinado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Pare com isso! Todos se viraram, surpresos. Era Carla,
uma das assistentes que sempre teve um olhar crítico sobre a arrogância de Ricardo. Ela era quieta, mas naquele momento sua voz tinha um peso que ecoou na sala. Essa não é apenas uma partida. Você não pode tratá-la assim. Ricardo se virou, surpreso, e a sala ficou em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. O que você quer dizer com isso? Respondeu, tentando manter sua postura superior. Mas a aparência de confiança estava se desgastando. Ela não é só uma faxineira. Joana é uma ex-campeã nacional de xadrez, e se você não a respeitar, não vai apenas perder o jogo, mas vai revelar quem você realmente é. Disparou Carla, ardendo de coragem. O murmúrio nas mesas se intensificou. Vozes começavam a se erguer em apoio a Joana. A dinâmica havia mudado abruptamente. O olhar de Ricardo se transformou. Mesmo cercado por outras pessoas tão convencidas de sua superioridade, o desafio se tornara pessoal. Foco, Ricardo. Isso é só um jogo, certo? Joana sussurrou, a voz trêmula, mas determinada. Ela se lembrava das partidas em que havia perdido a confiança e a pressão que enfrentou em suas vitórias. Para mim, não é só um jogo. As peças continuaram se movimentando, mas a atmosfera mudava. Enquanto Ricardo tentava concentrar-se, suas mãos tremiam mais visivelmente. Joana percebeu que a corrente de apoio a envolvia. Era um momento iluminado, mas também opressivo. Havia uma verdade oculta pairando na sala, prestes a ser revelada. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Era um segurança ofegante. Desculpe interromper, mas o que está acontecendo aqui? Perguntou, sem entender a cena. Temos uma informação urgente. Todos pararam. A tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. Precisamos da presença do CEO imediatamente. Um escândalo envolvendo a empresa acaba de ser descoberto. Nosso sistema de TI está comprometido, e um dos envolvidos é alguém dentro da empresa. Seus olhos passaram por Ricardo, que palpitava em pânico. Um silêncio cortante invadiu a sala. O que aquilo significava? O que havia ali, escondido sob a superfície da vaidade e arrogância? Joana trocou olhares com Carla, ambos sentindo a importância do momento. A partida de xadrez passou para o segundo plano. Agora havia algo maior em jogo. Ricardo, pálido, tentou recuperar o controle. Isso não é negócio seu, Joana. Volte para o que você sabe fazer. Mas sua tentativa de desmerecer a faxineira não teve a mesma força. Não agora que o mistério se instaurava como uma sombra sobre ele. E ali, enquanto todos esperavam, Joana sentiu um aperto no peito, um misto de medo e expectativa. O que descobriríamos a seguir? O que mais poderia estar por trás da imagem perfeita de sucesso que Ricardo tentava sustentar? A sala estava a ponto de explodir em revelações, e Joana havia se tornado o inesperado epicentro desse vendaval. A partida de xadrez agora fazia parte de algo muito maior e muito mais perigoso. Ricardo, pálido, tentou recuperar o controle. Isso não é da sua conta, Joana. Volte para o que você sabe fazer. Mas sua tentativa de desmerecer a faxineira não teve a mesma força. Não agora que a tensão pairava no ar, como uma corda esticada prestes a se romper. As vozes começaram a se levantar, cheias de apoio a Joana. Mas antes que alguém pudesse responder, a sala parecia congelar. O segurança, ainda ofegante, continuava paralisado na entrada, e todos os olhares se voltaram para ele. Temos que resolver isso agora. O escândalo está vindo à tona. O que isso significava? Joana sentia uma agitação no estômago. Olhando para Ricardo, que parecia desmoronar, um fio de esperança surgia em seu coração. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ricardo! A voz de um homem ecoou do fundo do corredor. Era o diretor financeiro, Marco,
e ele estava pálido como uma folha de papel. Precisamos falar agora. A urgência em sua voz fez o ar esfriar. Enquanto Ricardo tentava se recompor, Joana notou algo em seu rosto. O medo profundo se misturando com a arrogância que sempre exibia. Sobre o que estamos falando? Ricardo perguntou, sua voz um pouco mais fraca do que ele pretendia. Marco hesitou, então virou-se para a sala. A empresa está sendo investigada. Há contas que ninguém sabe de onde vêm. O que você sabe sobre isso, Ricardo? Você sabe que isso pode acabar com todos nós. Os murmúrios correram pela sala. Joana sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Ricardo sempre foi o intocável, o que parecia ter controle total. Agora ele parecia um gato encurralado, as garras escondidas. Eu não sei do que você está falando. Ricardo se defendeu, sua voz tremia, mas havia desespero em seu tom. Joana observou cada movimento, cada sutileza em seu rosto. As peças de xadrez, agora, pareciam reflexo do que se passava na sala. Marco avançou, com uma expressão de raiva e traição. Você desviou dinheiro, e agora estamos todos em risco por sua causa. O grito foi como um soco no estômago de todos. Joana nunca imaginou que estava prestes a testemunhar um colapso tão dramático, e dentro de si, as peças começaram a se mover de uma forma que a fez lembrar de seu passado no tabuleiro. Joana? Ricardo sussurrou, sua confiança evaporando. Você deve ficar fora disso. O tom de aviso na voz dele não tinha poder quando Marco estava expondo os podres. Estamos falando do seu futuro também. Se continuarmos com esse jogo, vamos perder todos. A sala estava em choque. Joana nunca tinha visto Ricardo tão vulnerável. Ela podia sentir a adrenalina pulsando em seu corpo. Você realmente acha que vai me intimidar agora? Depois de tudo? Disse Joana, mantendo a compostura. O olhar dela era um misto de desafio e compaixão. E naquele momento, não era apenas um jogo de xadrez. Era uma questão de moralidade e verdade. Então, algo mais chocante aconteceu. A porta se abriu novamente, desta vez com um repórter, câmera em mãos. Ricardo Silva, podemos falar sobre o escândalo que envolve a sua empresa? Estamos recebendo informações sobre desvios de dinheiro. O que você tem a dizer? A pergunta cortou o ar como uma faca. O desespero tomou conta. Olhando para Ricardo, Joana viu um homem que desmoronava, mas também algo mais profundo, a lóbulos de um segredo que havia sido enterrado. O silêncio que dominava a sala era ensurdecedor. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? E ali, a partir daquele momento, tudo parecia fora de controle. A partida de xadrez foi esquecida, mas um novo jogo começava. E Joana estava determinada a jogar a melhor partida de sua vida. A pulsação de seu coração acelerava. Mas e agora? O que mais poderia acontecer? O silêncio se arrastou pela sala como um manto pesado. Todos os olhos estavam fixos em Ricardo, que estava prestes a desmoronar. Joana sentia seu coração acelerado. O ar tinha uma textura quase elétrica. Nunca havia testemunhado uma transformação tão abrupta, e o que acontecia em volta fazia o chão se estremecer sob seus pés. Ricardo! Gritou Marco, a voz dele ecoando nas paredes. A situação é crítica. Você precisa falar, ou isso vai acabar com a gente. As palavras cortaram como uma faca. Joana mal conseguia processar. A pressão crescente fazia seu estômago se revirar. O repórter segurava a câmera, pronto para registrar cada segundo da queda do CEO. Ricardo Silva, sua hora de responder chegou. Sua voz tinha um tom de triunfo, como se já soubesse que a verdade estava prestes a surgir. Mas de repente tudo mudou. Do fundo do corredor, um homem entrou, com a expressão de quem trazia o peso do mundo nas costas. Era Felipe, o braço direito de Ricardo, e sua presença fez o clima mudar instantaneamente.
Ele respirou fundo e, com um olhar desesperado, disparou. Esperem! Não façam isso! Joana se virou, o pânico em seu olhar refletindo o que todos sentiam. Eles precisam saber, Felipe. A sala estava em chamas, e as chamas eram alimentadas por segredos. Felipe, pálido como uma folha seca, começou a falar, sua voz trêmula. Não podemos expor isso agora. Há mais em jogo aqui do que vocês imaginam. As palavras dele tinham um peso que ninguém esperava. Todos se inclinaram para ele. A tensão na sala aumentando ainda mais. Se você acha que pode tecer uma rede de mentiras para nos salvar, está enganado. Marco retrucou, o tom feroz. Você sabe que a situação é insustentável. A pressão estava insuportável. A sala inteira se contorcia de tensão. Felipe hesitou, então seus olhos encontraram Joana. Joana, você não sabe o que está acontecendo. A verdade é mais complicada do que parece. Você não é a única que pode perder aqui. Todos estamos expostos. A declaração fez a sala silenciar de novo. Joana sentiu um nó na garganta. O que Felipe estava insinuando? Do que você está falando? Joana perguntou, a voz quase um sussurro. O desconforto crescia e a incerteza a cercava. Ela não pudesse acreditar no que ouviria a seguir. Então, como se tudo tivesse confluído para aquele momento, Felipe se lançou na revelação. Estou envolvido no esquema, e Ricardo, ele não fez isso sozinho. Havia um plano que começou muito antes de nós estarmos aqui. Todos nós temos um preço. Um choque percorreu a sala, como um trovão em uma noite tranquila. As expressões de incredulidade se espalharam pelos rostos, como se um manto de neblina tivesse sido retirado, revelando um abismo. Joana estava paralisada, seu cérebro tentando colocar tudo em ordem. Ricardo, que sempre parecia invulnerável, agora estava cercado de sombras. Os murmúrios na sala aumentaram, quebrando o silêncio. Como você pôde, Felipe? Carla exclamou, a voz entrecortada pela traição. Nós te confiamos. Mas mais do que isso, o que doía era a sensação de que o chão sob seus pés estava ruindo. Ricardo, pálido e trêmulo, olhou para todos com uma mistura de raiva e medo. Vocês não têm ideia do que estão falando. Felipe, você está acabado, gritou, a fragilidade de sua voz denunciando a verdadeira batalha interna. Joana sentiu o coração pulsar com força, cada batida ecoando sua própria luta. Felipe, se você está dizendo que todos estão envolvidos, o que você realmente quer? A pergunta pairou no ar, densa como a fumaça de um fogo que consome o que restou. Felipe baixou a cabeça. Eu só quero salvar a todos nós, mas isso requer uma decisão, e não gosto do que isso implica. A sala ficou em silêncio. O peso da dúvida pairava, e as sombras do passado começaram a revelar suas garras, pressionando todos à escolha. Agora, a partida de xadrez se tornava uma batalha de vidas. O que Joana faria? O que mais estava por vir? E a revelação de Felipe não era apenas um jogo. Era uma corrida desesperada contra o tempo e a verdade. As peças estavam em movimento, e ninguém sabia onde isso iria dar. A tensão crescia, e as possibilidades eram aterrorizantes. O que mais poderia explodir naquela sala? O futuro estava nas mãos deles. Joana olhava para Felipe, sua mente ainda tentando decifrar a confusão. Mas por que você está fazendo isso? Perguntou com a voz trêmula. A sensação de traição pulsava no ar, sua lealdade sendo colocada à prova. O silêncio na sala era palpável. Todos pareciam suspensos em um estado de transfusão de emoções. Porque a verdade é muito mais complicada, ele exclamou, a voz ecoando com um brilho de desespero. Se isso vier à tona, você não sabe o que pode acontecer com todos nós. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Joana sentiu sua cabeça girar. Ela sempre soube que o sistema estava quebrado,
mas nunca imaginou que suas consequências cortariam tão fundo. Ricardo, que tentava assumir o controle, estava imóvel. Você está desesperado, Felipe. Isso não vai acabar bem para você. Seus olhos gélidos pareciam pesar sobre todos, mas a dúvida começava a espreitar sua confiança. As paredes da sala pareciam se fechar, e Joana se sentia cada vez mais claustrofóbica. Não era apenas um jogo, era a própria vida deles em risco. Esperem, disse um outro assistente, que estava à margem da cena, e até então permanecera em silêncio. O que eles têm que esconder? Eu ouvi rumores sobre um golpe interno. Ricardo, você está envolvido nisso, não está? As palavras pesadas como chumbo caíram na sala, ecoando nas mentes de todos. Murmúrios começaram a se espalhar, e a sala estava cheia de uníssonos de expressão e surpresa. Desculpe, o que você disse? Ricardo questionou, a voz agora um misto de raiva e incredulidade. Joana estava presa entre a revelação de Felipe e as acusações que começavam a ser lançadas. Então, algo desviou a atenção de todos. Uma notificação de celular ressoou, quebrando o silêncio pesado. Uma tela brilhou e, a princípio, ninguém deu menor importância. O assistente, ansioso, pegou seu celular. Seu rosto palideceu ao ver as mensagens. É do departamento de TI. Eles descobriram algo sobre o sistema, e há arquivos que revelam transações estranhas. O caos irrompeu. Ricardo se lançou para tentar pegar o celular, mas a reação foi instantânea. Joana pôde ver que o desespero estava se transformando em um pânico sem controle. Não, isso não pode acontecer! Gritos e vozes se ergueram, e aquela sala que antes era um campo de batalha de egos, agora estava se transformando em um território imprevisto, onde a verdade queria ser libertada. E então, enquanto todos discutiam fervorosamente, uma figura alta apareceu na porta. Era a gerente de recursos humanos, Ana, que costumava ser a pacificadora em situações tensas. Mas hoje ela estava carregando uma pasta com documentos e o olhar que revelava que ela não estava lá apenas para observar. Parem tudo. Eu fui chamada aqui por uma fonte anônima, disse, a voz firme, mas o tremor era visível em suas mãos. Um sussurro de expectativa correu através da sala. O que você sabe, Ana? Perguntou Marco, a raiva transbordando. Ela abriu a pasta e começou a ler em voz alta, cada palavra batendo como um trovão. As transações não eram apenas desvio de dinheiro. Tem algo muito maior. Pessoas em posições elevadas têm sido subornadas. E se isso vier à tona, pode arruinar a empresa toda, incluindo seus cargos. Um arrepio coletivo percorreu a sala. Joana ficou paralisada, a expressão dela refletindo a incerteza. Enquanto os rostos se contorciam de angústia, um pensamento cortante atravessou sua mente. E se Felipe e Ricardo não fossem os únicos culpados? E se Ana também estivesse envolvida nisso? Por que você está tão envolvida, Ana? Questionou Joana, sua voz quase um sussurro. O que se desenrolava era uma teia de mentiras com laços mais complicados do que qualquer um poderia imaginar. Estavam todos em um jogo maior, e agora a verdade estava perto de estourar como um balão prestes a estourar. A tensão estava explodindo. Mas então, como no momento mais dramático de um filme, a sala escureceu de repente, e todos se viraram, confundidos. Um alarme cortante ecoou, indicando uma emergência. Sinais de luz vermelha começaram a piscar. E as vozes se elevaram em pânico. Um vazamento de gás? Alguém gritou. O caos começou, e Joana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Precisamos sair daqui. Mas enquanto as pessoas corriam para a porta, Joana olhou para Ricardo, o homem que antes parecia ter tudo sob controle. Agora, ele era apenas um eco do que era. Havia algo mais nessa sala. O que era, Ricardo? A pergunta ficava pendurada no ar. Um fio tênue que conectava todos à verdade que se espreitava nas sombras da sala. A maioria já estava na porta. Mas Joana hesitou.
Algo estava prestes a ser revelado, e mesmo em meio ao pânico, ela sabia que a verdade não poderia permanecer escondida por muito mais tempo. Joana olhava para Felipe, sua mente ainda tentando decifrar a confusão. Mas por que você está fazendo isso? Pô, perguntou, com a voz trêmula. A sensação de traição pulsava no ar, sua lealdade sendo colocada à prova. O silêncio na sala era palpável, todos pareciam suspensos em um estado de transfusão de emoções. Porque a verdade é muito mais complicada, ele exclamou, a voz ecoando com um brilho de desespero. Se isso vier à tona, você não sabe o que pode acontecer com todos nós. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Joana sentiu sua cabeça girar. Ela sempre soube que o sistema estava quebrado, mas nunca imaginou que suas consequências cortariam tão fundo. Ricardo, que tentava assumir o controle, estava imóvel. Você está desesperado, Felipe. Isso não vai acabar bem para você. Seus olhos gélidos pareciam pesar sobre todos, mas a dúvida começava a espreitar sua confiança. As paredes da sala pareciam se fechar, e Joana se sentia cada vez mais claustrofóbica. Não era apenas um jogo, era a própria vida deles em risco. Esperem, disse um outro assistente, que estava à margem da cena e até então permanecera em silêncio. O que eles têm que esconder? Eu ouvi rumores sobre um golpe interno. Ricardo, você está envolvido nisso? Não está? As palavras pesadas como chumbo caíram na sala, ecoando nas mentes de todos. Murmúrios começaram a se espalhar. E a sala estava cheia de uníssonos de expressão e surpresa. Desculpe, o que você disse? Ricardo questionou, a voz agora um misto de raiva e incredulidade. Joana estava presa entre a revelação de Felipe e as acusações que começavam a ser lançadas. Então, algo desviou a atenção de todos. Uma notificação de celular ressoou, quebrando o silêncio pesado. Uma tela brilhou e, a princípio, ninguém deu a menor importância. O assistente, ansioso, pegou seu celular. Seu rosto palideceu ao ver as mensagens. É do departamento de TI. Eles descobriram algo sobre o sistema, e há arquivos que revelam transações estranhas. O caos irrompeu. Ricardo se lançou para tentar pegar o celular, mas a reação foi instantânea. Joana pode ver que o desespero estava se transformando em um pânico sem controle. Não, isso não pode acontecer. Gritos e vozes se ergueram, e aquela sala que antes era um campo de batalha de egos, agora estava se transformando em um território imprevisto, onde a verdade queria ser libertada. E então, enquanto todos discutiam fervorosamente, uma figura alta apareceu na porta. Era a gerente de recursos humanos, Ana, que costumava ser a pacificadora em situações tensas. Mas hoje ela estava carregando uma pasta com documentos e um olhar que revelava que ela não estava lá apenas para observar. Parem tudo! Eu fui chamada aqui por uma fonte anônima, disse, a voz firme, mas o tremor era visível em suas mãos. Um sussurro de expectativa correu através da sala. O que você sabe, Ana? Perguntou Marco, a raiva transbordando. Ela abriu a pasta e começou a ler em voz alta, cada palavra batendo como um trovão. As transações não eram apenas desvio de dinheiro. Tem algo muito maior. Pessoas em posições elevadas têm sido subornadas. E se isso vier à tona, pode arruinar a empresa toda, incluindo seus cargos. Um arrepio coletivo percorreu a sala. Joana ficou paralisada, a expressão dela refletindo a incerteza. Enquanto os rostos se contorciam de angústia, um pensamento cortante atravessou sua mente. E se Felipe e Ricardo não fossem os únicos culpados? E se Ana também estivesse envolvida nisso? Por que você está tão envolvida, Ana? Questionou Joana, sua voz quase um sussurro. O que se desenrolava era uma teia de mentiras com laços mais complicados do que qualquer um poderia imaginar. Estavam todos em um jogo maior,
e agora a verdade estava perto de estourar como um balão prestes a estourar. A tensão estava explodindo, mas então, como no momento mais dramático de um filme, a sala escureceu de repente e todos se viraram, confundidos. Um alarme cortante ecoou, indicando uma emergência. Sinais de luz vermelha começaram a piscar, e as vozes se elevaram em pânico. Um vazamento de gás? Alguém gritou. O caos começou, e Joana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Precisamos sair daqui. Mas enquanto as pessoas corriam para a porta, Joana olhou para Ricardo, o homem que antes parecia ter tudo sob controle. Agora, ele era apenas um eco do que era. Havia algo mais nessa sala. O que era, Ricardo? A pergunta ficava pendurada no ar. Um fio tênue que conectava todos à verdade que se espreitava nas sombras da sala. Então, um barulho forte irrompeu. A porta se abriu abruptamente. Um homem de terno, com o rosto coberto de suor, atravessou a sala. Precisamos evacuar agora, gritou. Mas logo ele acrescentou, e não é só isso. Vocês todos precisam saber a verdade antes de ir. Joana sentiu um frio na espinha. O que você sabe? Perguntou ela, a voz tremendo. O homem olhou para a multidão, seus olhos brilhando com urgência. Vocês estão sendo monitorados. Cada movimento, cada palavra. Ele hesitou, respirando fundo. E tem uma pessoa aqui dentro que está trabalhando contra vocês. Um traidor. As palavras pareciam gritar na sala, despertando um pânico ainda maior. Joana olhou para Ricardo e então para Felipe, a confusão se espalhando como fogo. Todo mundo encarava uns aos outros, os rostos se torcendo em descrença. O que estava acontecendo? Quem poderia ser? Mas antes que pudesse processar a enormidade daquela acusação, o homem mirou diretamente para Ana. Você está no meio de tudo isso, não está? Era você quem nos forneceu informações desde o começo. E agora secar nossa empresa? O ambiente explodiu em caos. As pessoas gritavam. Algumas apontavam o dedo, outras só podiam olhar com incredulidade. A sala, que antes era um campo de batalha de egos e poder, agora estava repleta de traição. Joana sentiu seu coração disparar. Ela não sabia mais em quem confiar. E tudo o que conseguia pensar era: o que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido nas sombras? A verdade estava prestes a vir à luz, e ninguém sabia as consequências disso. O silêncio se espalhou, espesso como um manto, enquanto os olhares se voltavam para Ana. A tensão era cortante, e Joana mal conseguia processar o que ouvira. E você, como pode ser parte disso? Perguntou, a voz tremendo. Ana soltou um riso nervoso, que ecoou pela sala como o estalar de um galho seco. Vocês não entendem, certo? A verdade é muito mais terrível do que podem imaginar. Não tenho escolha. Ninguém aqui tem, Ana disse, segurando a pasta com força, como se a realidade que estava prestes a revelar pudesse despedaçar o mundo à sua volta. Terrível como? Marco gritou, a raiva queimando em seu tom. A sala vibrava de emoções. As pessoas começaram a sussurrar, alguns mostrando incredulidade, outros medo. Joana sentiu um peso no peito, uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. O homem que havia entrado disparado, seu olhar fixo em Ana, parecia cada vez mais agitado. Você teve acesso a documentos que ninguém deveria ter, Ana. E agora, você quer todos nós na mesma mão que você, é isso? Chega, isso não é sobre mim. É sobre o que vai acontecer com a empresa. E com todos vocês, ela gritou, a voz quebrando, mas havia um brilho de desespero em seus olhos. As luzes começaram a piscar, e Joana sentiu que tudo ao seu redor girava. Havia uma sensação de que algo grandioso e catastrófico estava prestes a acontecer. O pânico espreitava. E então, como um estalo de relâmpago, a verdade irrompeu. Vocês realmente acham que eu sou a única envolvida nisso?
Ana se virou, seus olhos se incendiando com uma ira contida. A corrupção vem de cima. Ricardo, você sabe que estamos sendo observados. A sala estremeceu com as palavras dela. Todos haviam se esquecido de Ricardo por um breve instante, mas quando os olhares se voltaram para ele, o desespero estampado em seu rosto era inegável. Para! Ricardo gritou, a voz alta, tentando retomar o controle, mas suas mãos tremiam. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso pode acabar com nossas vidas. Nesse instante, a porta se abriu novamente, desta vez mais devagar, e todos viraram a atenção. Uma mulher entrou. Sua presença imponente preenchia a sala. Era Helena, a cofundadora da empresa, uma figura que sempre trazia soluções. Mas havia algo diferente nela. Parem! Ela gritou, e seu semblante carregava uma gravidade que fez o ar parar de circular. Helena, você tem que ver isso. Marco rosnou, mas antes que qualquer um pudesse falar, ela levantou a mão, interrompendo-o. Eu sei do que se trata, e vocês estão todos errados. A corrupção não é apenas de Ricardo. É muito mais profunda. A sala parecia tremer com a revelação. O peso da palavra profunda pairava no ar como um eco de um trovão. Vocês estão todos nesse buraco juntos, e eu sou a que pode expô-los. A tensão aumentou, como se a sala estivesse prestes a explodir. Do que você está falando, Helena? Joana conseguiu perguntar, a confusão se aprofundando. O que ela queria dizer? Eu não sou apenas uma cofundadora. Eu sou a primeira financiadora do esquema. Está tudo registrado em documentos que estão guardados comigo. Sobre cada um de vocês. Ricardo, tudo isso começou por causa das suas promessas. Um arrepio percorreu a sala. Era uma bomba que explodia, revelando uma teia de mentiras e traições que se estendiam mais do que alguém poderia imaginar. O pânico tomou conta. As vozes começaram a se sobrepor, e Ricardo estava agora em posição defensiva, mas sua arrogância derretia como cera ao calor. Joana ficou paralisada. Tudo o que ela pensou que sabia começou a desmoronar, e enquanto as pessoas se agitavam, ela percebeu algo no olhar de Helena, uma mistura de satisfação e tristeza. Se alguém tiver que pagar, serei eu. Eu criei isso, mas não posso deixá-lo me destruir. A declaração fez o coração de Joana acelerar. Havia mais por trás da fachada da empresa do que ela jamais imaginou. E ali, em meio ao clima de caos absoluto, uma pergunta ficou pairando. A quem realmente poderiam confiar? A sala estava em chamas, e com as verdades começando a se desdobrar, uma nova batalha se formava. O que poderiam fazer agora com o que descobriram? A luta pela verdade acabara de começar. Mas quem seria o verdadeiro responsável por toda aquela dor? À medida que as luzes piscavam e o pânico crescia, Joana percebeu que a hora do enfrentamento estava se aproximando. O que mais poderia ser desenterrado daquela caixa de segredos? A sala parecia prestes a desmoronar, cada um tentando processar a avalanche de revelações. Ana, com seu olhar desafiador, parecia disposta a assumir a culpa, mas a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. Joana respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração. Como você pôde, Ana? O que mais está escondido? Sua voz estava carregada de dor. Antes que Ana pudesse responder, uma explosão de luz iluminou a sala, seguida por um estrondo vindo do corredor. Todos se viraram, assustados. A porta se abriu com um baque e um grupo de homens com uniformes pretos de segurança entrou, suas expressões sérias e focadas. A atmosfera muda, pesada com a seriedade do que estava prestes a acontecer. Senhoras e senhores, precisamos de paz e tranquilidade agora. Um dos seguranças gritou, seu tom autoritário fazendo com que a sala se aquietasse. A tensão era tão palpável que todos podiam sentir. Quem são vocês? Perguntou Ricardo, sua arrogância já em frangalhos. O segurança, sem responder, avançou em direção à direção. Então a porta dos fundos se abriu,
e uma figura inusitada fez sua entrada. Era Sérgio, o recluso diretor de segurança da empresa, normalmente ausente, agora se apresentando como uma presença intimidante. Trouxemos notícias urgentes. As coisas aqui estão prestes a mudar. O ar na sala parecia denso. Joana sentiu um frio na espinha, uma sensação que a deixava alerta. Estamos com um grande problema aqui. O sistema de segurança da empresa foi comprometido. Mensagens e chamadas foram interceptadas. Alguém que está aqui dentro está por trás disso. As palavras de Sérgio ressoaram, fazendo os rostos brancos de pânico. Joana olhou para Ricardo e, vendo a máscara dele começar a quebrar. Isso estava maior do que apenas um desvio de dinheiro. Mas então, uma mulher entrou, com uma expressão que estopou corações. Era Juliana, a advogada da empresa, com uma pasta nos braços e uma expressão de preocupação intensa. Eu não sabia se era o momento certo para vir. Mas não posso ficar calada. A sala estava cheia de choque. O que você sabe, Juliana? Marco perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade em sua voz era clara. Por favor, nós precisamos saber agora. Juliana hesitou, tragando em seco. Eu descobri que todos os envolvidos, incluindo Ana, estavam em um esquema para desviar os fundos. O objetivo era minar o crescimento da empresa para uma proposta de aquisição. A revelação caiu como um soco no estômago. Um tremor passou pela sala, os murmúrios se transformando em gritos de incredulidade. Joana olhou para todos, tentando juntar as peças que pareciam não se conectar. Mas isso significa que você também... Você sabia, Ana. O silêncio era ensurdecedor. Ana estava paralisada, seu olhar desviado. Joana viu uma fração de medo. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão. O vidro da janela estourou e todos se lançaram ao chão. O barulho ensurdecedor cortando o caos. O que estava acontecendo? O que era isso? Um dos seguranças gritou: "Todo mundo para a saída, agora!" No meio da confusão, alguém sussurrou: "Deve ser um ataque." As palavras soaram como um trovão. Não havia tempo a perder. Joana sentiu um puxão em seu braço. Era Carla, a assistente que havia se manifestado antes. "Nós precisamos sair. Eles estão vindo atrás de nós." Joana olhou para Ricardo, que estava no chão, pálido e trêmulo. Todo mundo estava fugindo. Mas o que aconteceria com a verdade? A sala já estava em ruínas, e agora a vida deles dependia de como poderiam escapar deste novo pesadelo. Enquanto as pessoas corriam, Joana hesitou. Uma parte dela queria ficar e descobrir a verdade, lidar com as consequências. Mas a adrenalina estava bombando e seu instinto gritou para correr. "Vamos, agora!" Carla puxou-a mais uma vez, e naquele momento, Joana percebeu algo. Um pacote pequeno, em cima da mesa, encontrando-se esquecido no caos. Um USB. O que havia ali? A verdade? Mais segredos? Com o coração acelerado, ela fez uma escolha. Pegou o pendrive e guardou no bolso enquanto corria em direção à saída. A fumaça se espalhando pelo ar e a confusão gritando em seus ouvidos. Havia algo maior em jogo agora, e a conversa sobre desvio de dinheiro e traição parecia a ponta do iceberg. O que mais o USB poderia revelar? A vida dela nunca mais seria a mesma. Joana disparou para a saída, levando consigo uma chave que poderia abrir uma porta para um abismo ainda mais profundo, à beira de um colapso total, e a adrenalina ressoava em seu corpo. O que mais ela estava prestes a descobrir? O futuro se tornava um mistério mais aterrador a cada segundo. Joana disparou para a saída, o coração pulsando rápido, enquanto a adrenalina tomava conta de seu corpo. O USB em seu bolso parecia um peso crescente. O que haveria ali que poderia mudar tudo? Havia um lamento crescente atrás dela. Gritos, correria, mas seu foco estava na porta. Precisava sair. Precisava da verdade. Quando alcançou o corredor, um estrondo reverberou.
A luz do teto piscou e, de repente, um grito cortante ecoou. No chão, agora! Alguém berrou, enquanto a segurança começava a cercar a entrada, as faces ansiosas e tensas. Joana virou-se para Carla, que estava ao seu lado, o rosto pálido como de um fantasma. O que está acontecendo? Carla olhou para a porta com um medo profundo. Eu não sei, mas parece que a coisa ficou muito feia. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, um emaranhado de vozes nervosas. O que aconteceu com a empresa? Alguma coisa está errada. O caos estava se instalando, mas uma ideia primeira brotou na mente de Joana. Aquele USB. O que ele poderia revelar? Então, tudo aconteceu rápido. Um segurança de aspecto imponente empurrou a porta com força. Todo mundo pra cá, precisamos evacuar. A tensão estava nas suas veias, e uma ideia obscura se instalou no fundo da mente de Joana. Está acontecendo de verdade, pensou, enquanto o pânico se alastrava. E então uma figura de Sérgio apareceu novamente, seu olhar focado e ciente do que estava por vir. Confiança não se compra, e vocês estão muito perto de perder tudo. Ele se virou para Ana, seu rosto contorcido pelo desgosto. E você? O que mais não me contou, Ana? Nas sombras do corredor, a voz de Ana tremia. Sérgio, por favor, não faça isso. Ela estava pálida, mas parecia mais preocupada com o que vinha a seguir. Você não sabe o que está acontecendo. O pânico crescia como uma onda. Então, uma explosão. Uma vibração ressoou pelas paredes. O som de algo se quebrando ecoou por todo o corredor. E em um instante, a sala escureceu. Joana sentiu um nó na garganta. As luzes piscaram e, para seu horror, a fumaça começou a se espalhar. Vamos, rápido! Joana gritou, puxando Carla em direção à saída. Os outros a seguiram, mas um grito cortante estourou na sala, parando todos no lugar. Sérgio! Uma voz familiar e desesperada. Era Juliana, a advogada. Sérgio, você não pode me deixar. Quando Joana olhou para trás, Sérgio estava com uma expressão que poderia levar ao pânico. Você sabia sobre tudo isso, não é? Juliana? Aquelas palavras, o chão sob os pés de Joana parecia tremer. Você estava no meio de tudo. Diante da pressão, o rosto de Juliana se transformou na imagem exata do medo. Eu não sabia que isso chegaria a esse ponto. Desculpe, mas você precisa acreditar em mim. Nesse instante, a fumaça girou ao redor deles e tudo pareceu se torcer. O que estava acontecendo ali? O que realmente escondia a verdade? Era uma balança de poder que se inclinava para um lado que ninguém poderia prever. A sala estava caótica, e no meio de tudo aquilo, de repente, a voz de Ana cortou o ar novamente. Enganem-se, se acham que isso acaba aqui. A verdade não se esconde, e vocês todos... Mas suas palavras foram interrompidas quando um estalo ecoou. A porta, que até então esteve firmemente fechada, se estourou. A entrada se abriu e um grupo totalmente desconhecido invadiu a sala. Todos armados. Para baixo! Um deles gritou, e as pessoas começaram a gritar. A confusão tomou conta. Joana ficou sem palavras, paralisada. O que estava acontecendo? E então, entre o tumulto, ela notou algo que lhe causou um choque profundo. Ela viu Ricardo, imóvel no chão, com a expressão mais calma que já vira, um sorriso de satisfação nos lábios. Sabia que vocês não eram inteligentes o suficiente para ver, murmurou ele, como se tudo estivesse em seu controle. Os olhos de Joana se arregalaram, uma revelação brutal se instalando em sua mente. Ricardo havia orquestrado tudo. Ele estava por trás da corrupção, da traição, e agora o verdadeiro jogo estava apenas começando. Um peso desmoronou em seu estômago. O USB, tudo o que ela acreditou saber, agora estava em questão.
Enquanto a sala se tornava um campo de batalha, a verdade era mais devastadora do que Joana podia imaginar. E quem seria realmente o traidor quando todos tinham suas máscaras? O caos ressoava, mas a resposta estava prestes a surgir. O que realmente significava estar no meio de tudo isso? E com o futuro tão incerto, Joana percebeu que, em um jogo de xadrez, as peças podem ser mudadas a qualquer momento. E o xeque-mate poderia estar mais perto do que todos imaginavam. O caos era palpável quando as luzes piscavam e o ar estava carregado de fumaça. Joana sentiu um aperto no peito enquanto corria para a saída, o USB apertado em sua mão suada. A fumaça envolvia como um cobertor sufocante, mas ela não podia parar. O grito de Carla a puxou de volta à realidade. "Joana, vem!" Carla gritou, puxando-a para fora do prédio. A corrida parecia interminável, cada passo ecoando em sua mente. O que realmente estava em jogo? E a verdade, qual seria o custo de revelá-la? Quando finalmente alcançaram a calçada, juntas, pararam para recuperar o fôlego. As sirenes soavam ao fundo, e a agitação do público em volta tornava tudo mais surreal. Os rostos confusos e preocupados olhavam para trás, para o edifício que agora era um mar de caos. Você conseguiu o que precisava?" Carla ofegava, a ansiedade estampada em seu rosto. Joana olhou para o USB com os olhos arregalados, um misto de medo e esperança. "Esse pequeno pedaço pode mudar tudo, Carla. Mas e se isso acabar com a vida de muita gente? O que nós realmente sabemos sobre essa empresa?" Carla apertou os lábios, concentrando-se na gravidade da situação. "Mas eles precisam saber. O público merece a verdade. Nós merecemos." Só então, uma figura conhecida apareceu no meio da multidão. Era Ricardo, um pouco desorientado, mas ainda com a sobrancelha franzida, como se buscasse recuperar o controle. Ele finalmente encontrou Joana e Carla, seu olhar carregado de raiva e medo. "O que você tem aí, Joana?" Ele estava a poucos passos, a urgência de sua voz misturada com um toque de pânico. "E se eu não te contar, Ricardo?" Joana disparou, sua voz firme, embora seu coração estivesse em frangalhos. "Deixe-me ver você se explicar, para todos." Ricardo hesitou. Suas palavras estavam nas bordas de uma mentira. "Joana, isso é muito maior do que você imagina. Ninguém pode saber." Mas antes que pudesse terminar, o grupo cercou-los, formando uma barricada entre eles e a saída. A tensão estava no ar, e todos esperavam, como se cada um soubesse que estavam prestes a testemunhar um confronto maior do que eles poderiam prever. "Você realmente pensa que pode se safar dessa?" Carla gritou, avançando um passo. "Ninguém aqui vai te deixar sair impune. A verdade vai vir à tona." Ricardo se endireitou, mas no quase de uma forma patética. Joana percebeu que ele estava apenas colocando uma fachada. Um último ato. E foi ali, naquele momento, que o caos se transformou na verdade crua. "Eu sempre soube", disse ele com um sorriso forçado. "E essa verdade vai enterrar vocês." E naquele instante, algo dentro de Joana cliquetou. O USB em seu bolso não era apenas um documento. Era o começo de uma nova era. A luz do dia brilhou através da fumaça, e por um breve momento, ela viu uma chance de libertação. "Se você tem algo a esconder, Ricardo, então a verdade está a caminho. E você não pode detê-la." Joana gritou, seu coração pulsando enquanto o grupo se preparava para avançar. O alarme continuava, ecoando na rua, e as sirenes se aproximavam. O embate final estava prestes a acontecer. Os segredos que veiculavam tinham tanto poder que agora eram uma arma, e ela sabia que não estava lutando apenas pela sua vida, mas pela vida de muitos. Enquanto a tensão aumentava, as sirenes tornaram-se mais altas, o eco de passos se aproximava e o destino de todos estava prestes a se desenrolar. Joana respirou fundo, a dúvida e o medo misturados com a coragem nublando sua mente. E a pergunta que ecoava não apenas em seu coração, mas naqueles que estavam ali: o que realmente vem a seguir? Agora, antes que você saia,
preciso te fazer um pedido urgente. Se você curtiu essa história envolvente, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Diga o que você achou. Sua opinião é importante. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho sensacional. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Seus amigos vão adorar, e você?